E aí galera, tudo jóia? Edson Amorim e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Galaxy OS. Me diz uma coisa, você sabe o que é um referencial elétrico? Como ele funciona? Como são feitas as mensurações, as medidas de um ponto a outro? Como se mede uma amplitude de tensão de forma adequada? Então, muita gente tem dúvidas de como funciona, principalmente na hora de empregar um osciloscópio. Qual referencial utilizar? Existem técnicas para analisar alguns circuitos e, lógico, existem também macetes. Porém, a ideia do treinamento não é focar em ensinar macetes, porque se você sabe um macete e de repente aparece uma coisa que é inesperada, algo que você não sabe mexer e você não tem o conteúdo, essa base teórica para de fato fazer funcionar, você não vai conseguir fazer funcionar nada. Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês, nessa aula especial 10, como funciona um referencial elétrico. Por que ele geralmente é empregado no GND, o ponto zero de um circuito, porém, não só o GND, também funciona como referencial. Por exemplo, numa medida, uma mensuração de um circuito elétrico, que a partir de um ponto A, que possua ali por volta de 1 volt, 1 volt e meio, de amplitude de tensão, e você queira medir a diferença de potencial deste ponto A até um ponto B, que possui uma variação ali referente ao GND de aproximadamente 10 volts. Porém, o seu referencial naquele instante é o ponto A, que possui 1,5 volts. E você medir do ponto A ao ponto B, você vai ter ali 8,5 volts de diferença de potencial. Neste caso, qual foi o teu referencial? O ponto A de 1,5 volts. Por isso, daquele ponto até o ponto B, você tem 8,5 volts. E essas mesmas características você vai empregar ao analisar um circuito eletrônico. Por exemplo, num osciloscópio, ao medir um driver. Qual é o referencial que você vai colocar na ponteira do osciloscópio para efetuar as medidas de análise no canal desejado? Beleza? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso na teoria e depois eu vou exemplificar isso na prática. Vamos pegar aquele inversor que eu explodi outro dia e vamos ver como é que estão as condições deles, aproveitando também que chegou um osciloscópio portátil de 2 canais, vamos ver como é que ele se comporta ali nessa análise. Bora lá? Então, galera, como eu disse, vamos analisar como funciona de forma teórica as considerações de um referencial elétrico. O que é um referencial elétrico? Um referencial elétrico nada mais é do que um método de mensurarmos um ponto ao outro. Ou seja, ao quantificarmos ou mensurarmos algo, necessitamos ter uma referência ou uma escala. Por exemplo, 1 quilômetro é uma medida de espaço. Porém, sem uma referência, 1 quilômetro é apenas uma escala de medida. Quando dizemos que do ponto A ao ponto B temos 1 km, entendemos que entre esses dois pontos existe uma distância de espaço referenciada entre eles. Assim, temos uma referência de medida para mensurar alguma coisa. De mesmo modo, ao medirmos características elétricas como tensão, também precisamos de um ponto de referência. Ou seja, temos ali um GND, que seria o nosso ponto de referência, e nós medirmos do GND até o VCC, nós teremos uma relação de espaço ou uma relação de medida, neste caso em tensão, desses dois pontos. Ou seja, do GND ao VCC temos o valor de VCC. A mesma coisa seria numa questão de mensuração de distância. Do ponto A ao ponto B temos 1 km. Então, isso significa que o ponto B em relação ao ponto A, existe 1 km de distância. Como funciona essa questão de medição? Quando medimos algo, precisamos ter um ponto de partida, porque não tem como medir algo ao aleatório, ao nada, a um ponto flutuante, vamos dizer assim. Quando medimos, por exemplo, com um multímetro, a ponta preta do multímetro, ela não quer dizer que ela é o GND ao fazer uma mensuração, uma medida. A ponta preta indica que ela é a ponta de referência, que pode ser empregada no GND, como também pode ser empregada em outros segmentos. Por exemplo, ali no meio do caminho, próximo do VCC ou algo do gênero.
A ponta vermelha indica a ponta de leitura, a ponta que vai ser normalmente ligada no positivo, no VCC ou no trajeto que seja. Nós temos ali algumas variações, por exemplo, quando medirmos, vamos ver aqui na imagem, deixa eu pegar a caneta, quando medirmos com a ponta preta ligada no GND e a ponta vermelha de análise no VCC, nós vamos medir no multímetro em escala de corrente contínua o valor de VCC 1, neste caso aqui, desculpe. Ao invertermos as pontas, colocamos que no referencial desta análise teremos o VCC e a ponta de análise é empregada no GND. Com isso, nos multímetros digitais irá aparecer o valor negativo. Isso não indica que a diferença de potencial esteja errada. Ela está certa. A diferença de potencial está adequada. Porém, o negativo implica em dizer que o fluxo de corrente nesta análise está invertida. Ou seja, a ponta de referência ficou no positivo e a ponta de análise no GND. Isso faz com que o fluxo de corrente na base tradicional, vamos dizer assim, que vai do positivo para o negativo, está invertida. Porque o trajeto real, os elétrons se deslocam do GND e vão para o VCC. Porém, no contexto contemporâneo ao qual a eletricidade foi descoberta, se empregou essa analogia de que o referencial do fluxo de corrente vinha do positivo para o negativo. E para efeitos de análise e estudos, isso funciona muito bem. Relatividade nessas medidas. Por exemplo, temos que a relação de medida do ponto VCC ao ponto entre essas duas resistências, que é o R5 e o R3, a ponteira de referência está conectada entre essas duas resistências. Então temos que nesta medida, ao efetuarmos com a ponteira de análise em cima do VCC e a ponteira do referencial em cima do ponto onde haja essas duas resistências, temos que o valor medido é 7 décimos, neste caso, do valor referenciado a este ponto. Ou seja, o VCC em relação a este ponto possui 7,10 avos do valor de VCC total. A mesma coisa se medirmos com a ponteira de análise sobre esses dois resistores, R2 e 5R. Teremos ali um valor de 5 décimos do valor de VCC relativo a este ponto. Por isso dizemos que o valor da relatividade neste ponto de análise possui essas características, ou seja, a diferença de potencial deste ponto a este possui este valor. Em relação a este ponto, a diferença de potencial deste ponto aqui a este ponto possui este valor. Tudo isso relativo a este ponto de análise. Essa mesma situação é empregada, por exemplo, na hora de você efetuar as medidas ali no osciloscópio. Todo mundo tem medo de saber qual é a referência que eu devo medir. É simples. Você apenas tem que imaginar qual é o ponto de referência do sistema. É o GND? É no meio do circuito? Vamos supor que fosse um circuito ali de 0 a 100 volts. O ponto de referência desse circuito está em 50 volts, em 45. Então você deve fazer essa análise e encontrar qual é o ponto de referência que você deve buscar para poder fazer as análises gráficas no osciloscópio. Uma coisa interessante são as questões da atenuação que existe nas ponteiras do osciloscópio. Por exemplo, ao trabalharmos com a ponteira em 1x, geralmente iremos medir amplitude de tensões ali na casa dos 40, 50 volts no máximo. 50 volts no máximo. Então, empregamos sem nenhuma atenuação na ponteira de análise. Porém, ao analisarmos ali amplitude de tensões na faixas de 150, 200, 300 volts de amplitude de tensão, devemos fazer a atenuação na ponteira. O que significa atenuar? Significa dividir ela. Ou seja, se temos uma análise ali de 150 volts
e a ponteira está atenuada 10 vezes, significa que esses 150 volts estão divididos 10 vezes. Então, o sinal que o osciloscópio irá analisar será 15 volts e não 150 volts do sinal original. Lembre, galera, vocês devem dizer isso para o osciloscópio, ou seja, você deve parametrizar ele dizendo que a ponteira está com atenuação em 10 vezes. Porque se ele entende que você está lendo um sinal sem atenuação alguma e você está injetando um sinal um sinal atenuado 10 vezes, isso vai dar uma discrepância do valor de amplitude. O sinal provavelmente vai aparecer ali bonitinho, mas você não vai conseguir fazer análise em relação da amplitude de tensão. Referenciais distintos. Por exemplo, no caso das fontes chaveadas, que possuem um referencial do seu primário, que é o mesmo referencial do circuito de potência, porque é o mesmo GND que é encontrado no link CC, ali nos circuitos de distribuição, e você tem um GND secundário, que é o referencial do circuito do secundário da fonte chaveada. Se você tentar analisar, por exemplo, o seu referencial é o GND do primário, e você tentar analisar com um osciloscópio um valor no secundário, cujo esse GND, esse referencial seja distinto, você vai ver várias flutuações nessa análise. Talvez você veja ruído, talvez você veja amplitude de tensões super exageradas. Por que isso acontece? Como um referencial não tem correlação alguma com um outro referencial, dizemos que ele está num ponto de flutuação. Ele não sabe dizer qual é a medida de amplitude de tensão que você está analisando, cujo referencial não tem correlação alguma com ele. Então, você nunca vai conseguir analisar um ponto de forma adequada com referenciais distintos, sem correlação alguma entre si. Quais são as características que a gente pode fazer para tentar, em alguns métodos, fazer essas leituras? Lógico, você vai precisar analisar o circuito, verificar se ao fazer esta interligação de referenciais você não causa algum problema. É necessário um pequeno entendimento, um complexo entendimento, vamos dizer assim, porque você precisa de fato entender como relacionar esses referenciais. Por exemplo, se nós pegássemos aqui essas duas malhas elétricas, que possuem referenciais distintos, como vocês podem ver aqui no diagrama. Um possui um GND e o outro possui outro GND. Se interligarmos as duas no ponto do GND, conseguiremos fazer uma análise em cima desses circuitos, pegando como, por exemplo, referencial 1,5 volts e a ponteira de análise em cima do 8 volts. Teremos ali uma diferença de potencial deste ponto a este de 6,5 volts. Outro método seria interligar o GND com o VCC. O que isso faria? Faria que este ponto seria o ponto zero do referencial. Porém, nós temos uma diferença de potencial do VCC2 até o GND do secundário positivo, fazendo com que o fluxo de corrente inverta neste sentido. Então, teríamos que do ponto 0 ao ponto 1,5, um valor negativo. Se aqui nós temos 1,5 volts, então teremos que do ponto 0 até este ponto, 3,5 volts negativo sendo apresentado na ponteira aqui neste ponto. Porém, estamos analisando com a ponteira de análise sobre o 8 volts, fazendo com que daqui a aqui tenhamos 8 volts de diferença de potencial, mais esses 3,5, porque o referencial está num ponto negativo. Mostrando para a gente no multímetro, por exemplo, ou no osciloscópio, caso você faça análise gráfica, 11,5 volts de diferença de potencial entre este ponto e este. Bom, aqui, galera, aqui nós vamos fazer agora, vamos para a parte prática. Eu vou demonstrar para vocês com o osciloscópio e eu vou utilizar o osciloscópio que chegou agora para a gente. Maravilha? Bora lá! Então, galera, hoje chegou esse aqui para mim. É um multímetro de 2 canais, portátil, com bateria, e eu quero fazer uns testes com ele.
essa marca aqui, se você compra ele no AliExpress, muito bom, cara. Assim, outros equipamentos que eu já comprei dele funciona muito bem, porém esse daqui é de 2 canais. Eu tenho aquele outro da FNIR lá, de um canal que funciona muito bem para vários tipos de análise. Então, assim, é um método com um custo mais barato para quem quer iniciar. Vamos ver a qualidade deste equipamento. Vamos calibrá-lo também, vamos configurá-lo de acordo com as ponteiras aqui e vamos verificar o sinal de disparo. Esse aqui, como vocês podem ver, é aquele inversor que eu explodi, tá até sem o varistor ainda, marca aqui de chamuscado. Então, o que eu fiz, eu vou analisar o canal U. Eu tenho o semiciclo positivo, sem referencial, então eu vou aterrá-lo, saída do canal U, aterrei no GND, para que ambos possuam o mesmo referencial. Assim, possuindo o mesmo referencial, eu consigo, através das duas ponteiras, que elas compartilham o referencial, de uma é o mesmo da outra. Como vocês podem ver, só uma está com agarrado o referencial aqui, porque internamente o osciloscópio, quando ele não é de canal isolado, eles compartilham o mesmo referencial de uma ponteira a outra. Por isso, às vezes tomem cuidado, se vocês forem analisar um circuito com referenciais distintos e você achar que é só colocar cada canal no seu referencial, não. Você pode fechar um curto-circuito logo de cara. Então tome cuidado com isso. Então aqui a gente tem um referencial no GND do sistema de potência. Eu coloquei aqui no disparo do gate 1 e o gate 2. As ponteiras, como vocês podem ver, ó, aqui está o 1x, ou seja, ela está atenuada apenas uma vez, porque no gate nós teremos amplitude de tensões ali na faixa entre 14 a 18 volts, que é uma média comum aí dos circuitos de disparo de inversores de frequência. Aqui também, deixa eu colocar aqui, e como sempre digo, tenham redundância. Analisem, verifiquem. Cagada, gente, é uma vez só que a gente faz. Às vezes, nenhuma. É só o privilégio de fazer uma cagada e ir para baixo da terra. Então, tomem cuidado. Luva, óculos, sempre. Aqui, teoricamente, está ok. Vamos ligar aqui o osciloscópio e vamos verificar as condições dele. Beleza. Bom, aqui vocês configuram o acoplamento, se é DC ou AC. Neste caso aqui, deixa eu trazer mais perto, nós iremos trabalhar com acoplamento DC. Aqui para o lado e apertando OK, você configura a atenuação. Você tem 1x, 10x e 100x. Esse aqui é interessante, que aí com uma ponteira de atenuação de 100 vezes, nós conseguimos ler amplitude de tensões ainda maiores. Neste caso aqui a gente vai empregar uma vez. Beleza? A ponteira 1, ponteira 2, que é esse canal verde, também já está atenuada. Maravilha. Aqui, ó, nós configuramos, por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, nós estamos em um período de tempo por gratícula de 2 microsegundos. Para aumentarmos este período de análise, ó, apertamos o S de segundo, ele vai mais para segundo e vai subindo. 20 micro, 50 micro, 100 micro e assim por diante. E aqui indo na direção do nanosegundo. Você vai apertando, ele vai diminuindo o tempo por gratícula. Vamos começar com 10 microsegundos. A mesma questão agora dos canais. Qual que é o range por gratícula que nós queremos? Para isso, nós vamos selecionar o canal. Aqui no caso está no canal 2, como vocês podem ver. E aqui nós aumentamos mais para volts e mais para milivolts. Então, neste caso, olha lá, o canal 2 já está no limite de 10 volts por gratícula, porque ele está atenuado em uma vez. Nós podemos diminuir aqui para 5 volts por gratícula, por exemplo. Mas no nosso caso a gente vai trabalhar com 10 volts mesmo. Aqui o canal 1, a mesma situação. Podemos diminuir volts por gratícula. Como vocês podem ver, 5 volts por gratícula, mas vamos trabalhar com 10 volts. Beleza? Agora vamos alimentar o inversor de frequência e vamos verificar os sinais de disparo. Deixa eu trazer mais perto aqui para que vocês possam ver. Tirar essa lâmpada e vamos ver como é que ele se comporta. Deixa eu verificar se não ficou nada que possa provocar uma explosão. E vamos ligar.
Bom, esse é um inversor com um sistema dobrador de tensão, geralmente inversores aplicados para esteira ergométrica. Aqui eu vou efetuar o disparo dele em 3 Hz. Show de bola, olha o sinalzinho ali como é que fica. Vamos aumentar aqui esse tempo para a gente poder enxergar os pulsos. Tá. Uma dica aí, deixe no comentário se alguém sabe o porquê que esse PWM está sambando ali. Tá? Diz aí pra mim, que eu quero ver quem tá por dentro aqui dos reparos de manutenção de drivers. Deixe nos comentários o porquê que o PWM está sambando dessa forma. Parece que ele tá lá dando uma reboladinha, ó, mas não é isso não. Coloca aí no comentário quem sabe, galera. Então vamos lá, vamos diminuir esse tempo e vamos fazer uma análise do dead time para ver como é que tá as condições. Vamos colocar em 1 microsegundo. O dead time do CFW10 ele possui em média 1 microsegundo entre o disparo do semiciclo positivo e do negativo. E como a gente pode ver, esse osciloscópio tem boa resolução, dá para trabalhar muito bem com ele para pequenos reparos. Pequenos não, acho que até uns reparos de médio porte dá para ser feito aí se você tomar os devidos cuidados. Como a gente pode ver, ó, ele demonstra bem bacana aqui o dead time. Vamos diminuir ainda um pouco mais esse tempo para a gente poder enxergar essa característica ondulatória do momento de desconexão e conexão aqui do gate. Outra dica bacana aí, quem sabe deixa aí nos comentários o porquê esse sinal possui esse arranjo ondulatório no momento de corte e de saturação dele. Beleza? Galera, então essa foi a aula especial 10, eu espero que isso possa ter ajudado vocês um pouco. Até mesmo nessa questão de análise de osciloscópio, tem muita gente que tem medo de enfrentar um osciloscópio desse, com medo de danificar, porque é um equipamento caro, não é barato. E espero que tenham entendido como é que funciona essa questão de referencial, de onde buscamos o referencial para fazer uma mensuração, uma análise de um circuito. Beleza, galera? Um forte abraço aí para todos. Se gostou, deixa seu like no nosso canal. Isso ajuda bastante a gente aqui e me deixa motivado a cada vez mais fazer vídeo para ajudar todos vocês. Beleza? Forte abraço, galera. Bom final de semana e até o próximo vídeo.